O que a Bíblia fala sobre saúde? E como é que o esporte poderia contribuir para uma melhor qualidade de vida? Confira aqui no Missão Atleta. Sejam bem-vindos ao seu canal de esporte e cristianismo do YouTube. Eu sou Walter Chiapper e você é muito bem-vindo neste canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da saúde na Bíblia e como a Bíblia falando sobre isso. É possível encaixar o esporte de alguma forma para uma melhor qualidade de vida do cristão? Bom, vamos lá. De acordo com o texto bíblico, nós precisamos entender que o nosso corpo não nos pertence. Vamos abrir a Bíblia juntos nesta passagem de 1 Coríntios 6, 19 a 20. Olha o que a Bíblia fala. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Esse verso não está falando exatamente de saúde em si, ok? O contexto dele é mais sobre pertencer ao povo de Deus. Mas é importante notar que o verso fala claramente que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que não nos pertence mais. E se é algo que pertence a Deus, gente, se o meu corpo é isso, eu preciso cuidar dele. E tem algumas formas aqui que a gente tem que trabalhar o cuidado do corpo. Quer seja o descanso, a alimentação, quer seja a parte física, a parte mental, tudo isso vai fazer com que eu tenha de fato saúde ou não. Mas será que Deus se preocupa com a minha saúde? Outro verso bíblico para a gente é a terceira carta de João, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Percebe? Então, a questão de saúde aqui na Bíblia é um desejo, sim, do cristão de que todos tenhamos saúde. Mas isso é muito óbvio, pastor. Eu já sabia disso. Ok, vamos chegar a alguns pontos que talvez você não conheça ainda. No contexto da saída do povo do Egito, ali no tempo de Moisés, algumas passagens mostram claramente que Deus seria fiel ao povo se o povo guardasse o seu caminho. Dá uma olhadinha ali em Êxodo 15, 26. Ele disse: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha agora Êxodo 23, 25. Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Eu acho que especialmente no contexto daquela época, onde tudo ali era muito mais primitivo do que nos dias atuais, era importante ter essa promessa de Deus. Mas espera aí, e hoje? Eu não dependo de Deus? Cara, dependo muito de Deus. Totalmente é Ele quem pode me proteger de muitas e muitas coisas, mas aqui está mostrando que Ele abençoaria o pão e a água e protegeria das enfermidades e que esse Deus é o Deus que cura todas as coisas. Dá uma olhadinha ali. Salmo 103, 2 e 3. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então, é mais uma passagem que mostra Deus, aquele que nós devemos estar mais achegados, porque Ele quem cuida de nós de verdade, curando o nosso corpo e também a nossa mente. Mas se você quer ter saúde, é preciso realmente equilibrar a sua vida, para não deixar baixar o sistema imunológico. E, inclusive, dentro dos 10 mandamentos do Antigo Testamento, nós temos uma lembrança do descanso. Ali o verso diz, Êxodo 20, versículo 8, começa assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Essa lembrança do descanso no Shabá, assim como Deus descansou na criação, é o memorial daquele Criador que criou os céus e a terra. E por mais que ele não precisasse descansar, ele dá o exemplo para nós, porque ele sabia que nós precisaríamos do descanso para restabelecer as nossas energias. Então, mostra aqui nos 10 mandamentos mais uma prova do cuidado de Deus para com os seus filhos. A Bíblia também demonstra muita preocupação com a parte mental do ser humano. Lá no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22, nós temos mais um chamado de Deus ao cuidado com a mente.
Lá fala o seguinte: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Então é importante que o cristão tenha, assim, cuidado tanto do corpo como também da mente. Em outras passagens da Bíblia você vai encontrar uma preocupação do divino nesse livro que é o nosso manual de instrução, vamos dizer assim, de como viver bem a vida aqui na Terra, para com que nós comemos e bebemos. Como, por exemplo, várias e várias passagens ali vão estar falando sobre o cuidado de não se contaminar com o vinho ou bebidas fortes. Então isso é muito importante, até porque isso faz com que você não só perca a saúde, mas possa, inclusive, por estar alterado, cometa algumas situações problemáticas. A Bíblia aconselha lá no livro de Gênesis a alimentação, o regime alimentar ideal. E esse regime era composto apenas de frutas, cereais, nozes e legumes. Esse era o ideal para que o ser humano pudesse ter saúde. Não tem aqui nada falando de carne, tá? Então é uma escolha que cada um faz. Inclusive vão ter outros textos ali também falando do mal, do malefício da carne, que foi permitida por Deus durante um período muito específico, que foi o dilúvio. Depois do dilúvio, não haviam plantas ainda, então naquele contexto, Deus permite que o ser humano consuma carne. Mas aí também fala que depois do dilúvio, ele diminuiria os anos de vida do ser humano, seria até 120 anos. Então, é complexo e, obviamente, eu estou falando aqui, nada disso para questão de salvação, ok? E ninguém aqui acredita que a salvação é pelo vegetarianismo ou por ser obediente a Deus no cuidado do corpo, tá? Não tem nada a ver com salvação aqui, até porque nós sabemos que a salvação é pela graça. Não tem nada a ver com o que eu faço, mas com o que Jesus fez por mim. E por que eu devo cuidar com tudo que eu como e bebo? Bom, agora eu vou para o Novo Testamento. 1 Coríntios 10, 31 fala o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então quer dizer que ao comer, ao beber, eu também devo pensar se estou glorificando o nome de Deus. Isso já descarta, obviamente, bebidas alcoólicas, a glutonaria, o comer em excesso e o comer mal. Então, se eu quero respeitar a palavra de Deus, eu devo cuidar com aquilo que estou colocando dentro de meu corpo. Mas, pastor, aonde está a parte do esporte em tudo isso que você falou? Até aqui você deu passagens bíblicas sobre a Bíblia e a saúde. Ok, realmente foi até aqui esse o ponto. Mas aonde entra a saúde e o esporte na Bíblia? Bom, de acordo com Paulo, ele usa da alegoria de esporte em algumas de suas cartas e ele não condena o esporte, mas ele usa para exemplificar algumas situações. Isso não quer dizer, então, que Paulo ou a Bíblia de alguma forma falam para você praticar esporte, tá bom? Não fala, até porque eu já expliquei em outro vídeo que os cristãos não tinham nenhuma ligação, cristãos/judeus, entenda assim, com práticas romanas ou gregas, né? Isso seria práticas helenas, como assim? Isso seria fazer parte de uma cultura do povo dominador. Então, por isso, eles não praticavam esportes. Mas temos que entender o contexto atual em que vivemos. As pessoas estão ficando cada vez mais sedentárias, fazendo cada vez menos atividade física. E é aí que entra o esporte. Por mais que nos tempos bíblicos não tenha sido criada uma cultura para o esporte, atualmente o esporte tem sido uma saída muito importante para combater os problemas e doenças do século atual. Então, quando eu penso no esporte, eu preciso lembrar dos benefícios que eu ganho ao praticar esporte. Por exemplo, ele fortalece o tônus muscular, ajuda na flexibilização e fortalecimento dos ossos e articulações, além de ajudar na perca de peso e na redução de gorduras. A prática esportiva tem ajudado as pessoas, quer sejam caminhadas, corridas ou mesmo esporte de competição. Eles têm contribuído na vida das pessoas do século XXI, cada vez mais ocupadas, mais chegadas a trabalho e com menos tempo para atividades esportivas ou mesmo físicas. O esporte tem sido um atrativo social, onde você consegue encontrar amigos, você tem sido uma fonte de fuga do estresse do dia a dia, onde você consegue ter ali, mudança de foco do seu trabalho e também, querendo ou não, para aquele que é cristão, é uma fuga espiritual, onde você pode caminhar, correr, ouvindo uma música cristã no seu fone de ouvido e assim se reconectar com Deus. Só para embasar mais o que eu estou falando, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte sustenta que a saúde e qualidade de vida do homem/mulher
podem ser preservadas e aprimoradas pela prática regular de atividade física. É por isso então que você deve praticar atividade física. Você que é cristão, na Bíblia nós não vamos encontrar um apelo de Jesus, vai jogar futebol, vai correr, não, mas sim cuidado com o corpo, isso tem muito, e hoje é uma ferramenta muito importante que faz você crescer holisticamente, vamos dizer assim, né? Na forma social, na forma espiritual, na forma mental e também na parte física, obviamente, por ser uma atividade física, o esporte. Então, cuide do seu corpo, tenha saúde, busque saúde, se proteja, ainda mais nos tempos que vivemos atualmente, enquanto estamos sendo gravados em 2021. Ainda estamos passando pelo momento de pandemia no nosso estado de São Paulo, Brasil e mundo afora, mas eu quero dizer que você precisa se cuidar e assim ouvir os conselhos bíblicos que nós lemos aqui de cuidado com o corpo, cuidado com o que você come, com o que você bebe, com a sua mente, com a parte física. Tudo isso é muito importante, é um conselho que não deve ser deixado de lado, ok? Conto com o seu cuidado aí e a gente se encontra no próximo vídeo do Missão Atleta. Um abraço, até depois.